Bom dia, muito bem-vindos ao webinário Projeto de Estruturas de Painéis Solares. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Agritec e sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão. A sessão de hoje realiza-se com base no software Advanced Design da Agritec e tem como objetivo modelarmos, de princípio a fim, uma tipologia estrutural que é cada vez mais habitual no nosso país, aliás em todo o mundo, que são as estruturas de suporte de painéis solares. Assim, no Advanced Design, nós temos a possibilidade, hoje em dia, de fazer, através de um assistente, uma modelação rápida, uma modelação versátil daquilo que são estruturas de suporte de painéis solares. Acresce que, na concepção destas estruturas, o Advanced Design tira partido do gerador climático para ter em consideração automaticamente as ações do vento que vêm recomendadas ou indicadas no Eurocódigo e também as ações da neve, caso haja necessidade de aplicação das ações da neve sobre esta mesma estrutura. Essas cargas são automaticamente aplicadas de acordo com o anexo nacional de cada um dos países, bastante para o efeito indicarmos qual a zona do país em que nos encontramos e as ações do vento e da neve são automaticamente introduzidas sobre estes elementos. Portanto, produtividade máxima para este tipo de estruturas através da utilização de assistentes que permitem gerar várias tipologias estruturais de suporte de painéis solares. Esses mesmos assistentes são bastante versáteis, podem suportar vários parâmetros, a modificação de vários parâmetros e, ao mesmo tempo, a otimização também da produtividade do projeto através da utilização do gerador climático do Advanced Design. A análise será realizada por elementos finitos, como é habitual no Advanced Design. Ora bem, nós temos aqui um esquema daquilo que vamos realizar ao longo da sessão de hoje. Temos aqui uma representação de uma estrutura de painéis de suporte de painéis solares que tem aqui representadas 4 vigas principais de suporte. Depois tem aqui representadas também madres aqui ao longo do nosso painel e tem evidentemente os painéis solares aqui colocados em cima. De referir que no modelo que vamos fazer vamos acrescentar aqui um contraventamento adicional para ser um pouco diferente daquilo que é o exercício que está a ser realizado noutras sessões e, portanto, vamos ter aqui um elemento adicional nesta modelação que vamos realizar dos painéis de estruturas solares. Portanto, iremos ter aqui um elemento de travamento nestes painéis solares. Ora bem, sem mais demoras, vamos então avançar para o nosso guia, digamos, desta apresentação, o guia que vai explicar passo a passo como é que nós vamos fazer os nossos sistemas de painéis solares, as nossas estruturas de painéis solares, de suporte de painéis solares, no Advanced Design. Assim, ao longo de toda a sessão, nós vamos ter aqui, passo a passo, a indicação daquilo que deve ser realizado no Advanced Design para conseguir fazer o modelo estrutural que vimos inicialmente aqui no início do webinar. E então, a primeira informação que nos é permitida introduzir para começar a definir as estruturas de suporte de painéis solares é vir ao friso Objetos dentro do Advanced Design, procurar o assistente de estruturas solares e dentro daquilo que são os modelos genéricos, escolhermos o sistema que queremos utilizar. No nosso caso, nós vamos utilizar o sistema de 2 colunas com contraventamento horizontal. Portanto, é este sistema que aqui está representado e que tem o tal travamento entre os dois pilares, como indiquei no nosso slide anterior. De referir que existe a possibilidade de se guardarem modelos que se vão criando e ficar com eles aqui também em biblioteca dentro deste assistente de painéis solares. Então, vamos agora ao Advanced Design, olhar um pouco para aquilo que é o trabalho que vamos fazer na definição dessa estrutura de suporte de painéis solares. Este é o resultado final. Temos aqui já um painel solar introduzido, temos aqui as ações do vento, as ações de neve introduzidas neste modelo e está já calculado. Mas vamos fazer
um modelo desde princípio a fim aqui durante o nosso webinário. E para isso, então, eu vou criar aqui um novo fecheiro, ok? Vamos guardar as modificações que tínhamos feito neste fecheiro. Vamos chamar a este fecheiro painéis solares webinar 02, por exemplo. Podíamos indicar aqui a lista dos intervenientes relacionados com o projeto, podíamos indicar aqui o endereço, localização do nosso projeto. Eu não vou estar a dedicar muita atenção a estes temas e, portanto, vou fechar esta caixa de diálogo e passar já para aquilo que é a definição da estrutura. Então, tal e qual como está no nosso slide, nós vamos aqui a objetos, vamos aqui a estruturas solares, clicamos para que apareça aqui a informação dos painéis solares, das estruturas de tipo, das estruturas genéricas de suporte de painéis solares que nós podemos utilizar. Temos aqui um sistema com uma coluna única, temos aqui um sistema em Y, também com um pilar único, temos aqui um sistema com dois pilares, ou duas colunas, como se queira chamar, temos aqui o sistema de duas colunas com o tal contraventamento horizontal, sistema de 3 colunas, sistema de 4 colunas, sistema de colunas em V, sistema de vigas apoiadas, ok? Sistema de vigas apoiadas com contraventamento horizontal. E depois a possibilidade de guardar aqui modelos que nós vamos realizando aqui com o nosso software. Neste caso, já está aqui guardado, por exemplo, aquele modelo anterior que fizemos e, portanto, podíamos agora recuperá-lo para começar a trabalhar. Mas vamos partir do início. Sistema de duas colunas com contraventamento horizontal. Quando clicamos em OK, entramos na caixa de propriedades do sistema de duas colunas com contraventamento horizontal e vamos aqui poder definir todos os parâmetros para a correta modelação do nosso sistema de suporte dos painéis solares. E então, regressando aqui ao nosso assistente, vamos confirmar a informação que queremos introduzir neste nosso painel solar. Ora bem, na informação genérica nós vamos querer que o ângulo de inclinação dado por S1 aqui no nosso modelo seja de 25 graus, ok? Vamos querer que a largura, dada aqui pela letra O, seja de 4,56 m, ok? Portanto, essa é a largura do nosso elemento. Vamos querer que as saliências iniciais e saliências finais, indicadas por P1, portanto temos aqui essa informação relacionada com as saliências iniciais e finais, sejam de 40 cm. Depois vamos querer que a altura do pilar, identificada aqui com H1, seja de 1,86 metros na parte do pilar maior e na parte do pilar menor, que seja uma altura H2, aqui representada, de 80 cm. Temos assim a possibilidade de definir os nossos elementos parametricamente, como vocês estão a ver, identificando aqui no desenho claramente cada um dos parâmetros que temos para definir. Depois temos a possibilidade de definir aqui também a viga, e na viga podemos aqui indicar de forma direta a distância entre suportes representada pela letra D. E, portanto, a distância entre suportes que nós vamos considerar, esta distância que aqui está representada pela letra D, é de 2,5 metros. Temos também a possibilidade de definir aqui estas saliências, a D1 e a D2, e vamos defini-las simétricas, vamos defini-las com 0,82 metros, ou 82 centímetros, para estas saliências do nosso sistema de suporte. Finalmente, o número de baías, vamos querer 3 baías e vamos ter que a separação entre as baías, portanto aqui representado pela letra B, seja de 2,8 metros. E, portanto, é esta informação que nós vamos introduzir agora no nosso modelo. Portanto, inclinação de 25 graus, largura, vou aqui recuperar a informação, 4,56 metros, ok? Depois temos a saliência inicial e a saliência final, que eu vou colocar aqui com o valor de 0,40, se não me engano, vamos confirmar já aqui, está correto. A altura do pilar 1,86
aqui no pilar mais comprido e 0,8 colocado aqui no H2 e no H3. Okay? Finalmente, a distância entre suportes, representado pela letra B, temos aqui 2,5 m e 82 cm. E é essa informação que nós vamos aqui colocar, 2,5 m e 0,82 cm. O número de baías são 3 baías e a distância entre essas mesmas baías é de 2,8 metros, para fazermos então o nosso modelo. Temos então definido as informações gerais com a inclinação, a indicação dos painéis solares, as alturas, as vigas e as baías, e vamos agora definir de forma mais explícita aquilo que são os nossos pilares. E portanto, também acompanhando aqui nos nossos slides, nós vamos ter painéis com um reforço do lado direito, portanto nós temos aqui um esquema do reforço do lado direito e do reforço do lado esquerdo que é possível colocar nos painéis, e neste caso nós vamos utilizar somente este reforço do lado direito. Portanto, vamos desativar o reforço do lado esquerdo e vamos ativar o reforço do lado direito. E vamos indicar que a distância T2, aqui representada, e V2, aqui representada, são de 1,4 metros, ou seja, a 45 graus. E é isso que vamos indicar na nossa caixa de diálogo. Portanto, vamos apenas querer o reforço do lado direito e vamos querer colocar aqui 1,4 metros e 1,4 metros para as medidas T2 e V2. Okay? Depois, não temos mais nada a colocar aqui nesta caixa de diálogo e, portanto, podemos passar para a definição das nossas madres. Na definição das nossas madres, também aqui no nosso PowerPoint, vamos ter essa informação. Este PowerPoint depois vai ser disponibilizado aos assistentes da nossa formação, do nosso webinário. Aqui nas madres temos a possibilidade então de indicar o número de madres que queremos colocar, e neste caso vamos trabalhar com 5 madres aqui colocadas, ok? Temos a possibilidade de indicar o desvio da extremidade E1 e E2, ok? Aquele valor que ali está representado, e temos a possibilidade de indicar também a distância B1 e B2 na horizontal, saliência inicial e saliência final, como está aqui designado. Então vamos definir esses parâmetros no nosso modelo. 5 no número de madres e na saliência final e na saliência inicial 0,4 metros aqui indicados. Finalmente, a escolha das secções. E na escolha das secções nós temos aqui a utilização de secções de perfis em formatos. Okay? Portanto, muitas vezes neste tipo de estruturas utiliza-se perfis em formatos e nós vamos fazer o nosso exercício baseado nesses mesmos exemplos de perfis em formatos. Nós vamos utilizar a base de dados que vem com o Advanced Design, vamos utilizar a base de dados da Greitec, já vou explicar como é que funciona aqui esta escolha destes elementos. Vamos utilizar o material S355 e podíamos, inclusive, se tivéssemos algum template criado já para estas secções, utilizar aqui esse mesmo template. Vamos pedir para criar os suportes, os apoios, ok? E vamos definir que esses são apoios articulares, portanto, apoio simples, ok? Ora bem, então vamos aqui dar a informação. Podíamos dar uma informação paramétrica das secções que queríamos utilizar. Temos aqui vários tipos de secções. Podíamos dar secções compostas e, portanto, aqui escolher as secções compostas que quiséssemos atribuir dentro do Advanced Design. Mas o que nós queremos é ir à biblioteca de perfis da Greitec e trabalhar com os perfis que eu pretendo. Neste caso, os perfis informados a frio. E vamos escolher aqui um fabricante, de acordo com aquilo que está definido no nosso PowerPoint. Então vamos utilizar as secções A, Y, R e neste caso o 14025. Okay? Então vamos aqui procurar esse fabricante, o A, Y, R. Okay? Cs.
AYR e vamos utilizar o 14025. Tipo de laminação em formato a frio e cá está a geometria desse nosso perfil. 14 cm, 9 cm, depois ali 2.20 e 0.25 de espessura. E vamos então selecionar este elemento para os nossos pilares e o material vai ser o S355. E vamos continuar a fazer a atribuição destes elementos. Portanto, vamos ter agora 14.025, portanto, igual aqui para este elemento. O programa guardou em memória a secção que eu fui buscar, portanto, é só selecioná-la e aqui voltar a escolher o material. No reforço, o tal reforço do lado direito do pilar, nós vamos colocar um perfil mais pequeno, o 9025, e portanto vamos aqui procurar dentro da base de dados aquilo que é o perfil C em formato a frio. Um truque que nós podemos utilizar é escolher aqui o 14025 e quando clicarmos aqui vamos parar diretamente ao fabricante dos Cs que estamos a utilizar. E portanto, aqui o 9025, clicarmos em OK e escolhermos o S355 para o nosso modelo. Finalmente, as madres, temos a possibilidade então de escolher aqui o 10525 para as madres. Vamos também utilizar o tal truque de selecionar aqui um perfil, depois clicar aqui, vou parar à família de perfis que pretendo e agora é uma questão de escolher aqui o perfil 10525 para ser utilizado aqui nas madres. Também o material passar para S355. Criar suportes, encastramentos não, apoiado. Vamos aqui definir então apoiado este nosso modelo. E portanto, depois de definir isto, nós clicamos em guardar e vamos dar o nome ao nosso template, ok? Então eu vou aqui clicar em guardar e vou dar o nome ao nosso template, nada de especial, vou só colocar aqui webinar, painéis e fica com este nome, este template guardado aqui no nosso Advanced Design. Ora bem, quando eu clicar em OK, vou ter então a possibilidade agora de visualizar já aquilo que foi gerado pelo assistente de definição da nossa estrutura de suporte de painéis solares. E portanto vejam que temos aqui, de acordo com aquilo que nós definimos, uma estrutura de suporte com 2 pilares, com um contraventamento, com os 4 elementos aqui verticais e com os 5 elementos horizontais, com as 5 madres aqui definidas. Também os apoios são apoios articulados, como vocês podem ver aqui, se nós os selecionarmos, vemos aqui que as translações estão bloqueadas, mas as rotações estão desativadas e, portanto, há liberdade de rotação destes elementos. Okay? Ora, vamos continuar então a fazer a modelação ao projeto da nossa estrutura de painéis solares. Vamos passar ao passo seguinte para falarmos daquilo que é a visualização que temos neste momento no ecrã. Temos aqui uma visualização, aqui representada por estes elementos que estão dentro da nossa estrutura, que é uma chamada área de carga. Esta área de carga é onde as cargas vão ser aplicadas, nomeadamente as cargas dos painéis solares, e é também aquilo que vai servir de referência para depois se aplicar a ação do vento e a ação da neve. E, portanto, foi criada de forma automática, eu não preciso me preocupar com ela, mas se quiser posso editar os seus valores. E, portanto, se eu tiver necessidade, posso, nessa área de carga, definir os valores que eu quiser para essa área de carga. Okay? Ora bem, vamos agora fazer algumas modificações ao assistente que que foi criado através do assistente automático de painéis solares aqui do Advanced Design. E então eu vou para todos os pilares, selecionar todos os pilares aqui de lado no nosso sistema onde está discretizada toda a nossa estrutura e todas as nossas cargas e depois todas as nossas combinações por aí fora. Mas o que me interessa agora é a parte de geometria, portanto, onde está discretizada toda a nossa estrutura, selecionar os pilares para permitir que esses pilares tenham na extremidade superior rotações
em Y e em Z, ali liberdade de rotações em Y e em Z nesses mesmos elementos. Então vamos fazer essa seleção. Vamos aqui abrir deste lado o nosso sistema. O nosso sistema foi criado automaticamente pelo Advanced Design e está organizado, como vocês podem ver, de forma bastante eficiente. Temos aqui a nossa área de carga, temos aqui os nossos apoios, temos aqui as nossas madres, temos aqui os nossos contraventamentos, os nossos pilares e as nossas vigas. E, portanto, se eu quiser, eu posso chegar aqui, selecionar os pilares e, com o botão direito do rato, clicar e fazer selecionar. E, portanto, a partir de agora eu tenho aqui selecionados todos os pilares e tenho aqui acesso às propriedades que são comuns a todos os pilares. Neste caso, o que eu quero é vir aqui às liberações e libertar na extremidade 2 a rotação em Y e a rotação em Z. Okay? Liberação do grau de liberdade Z na rotação. Ativo significa livre e desativado significa rígido. Okay? Neste caso, ali libertamos então essa rotação em Y e em Z. Seguidamente, continuamos a fazer alterações sobre o nosso modelo. Neste caso, vamos fazer naqueles reforços que foram colocados nos pilares. Aqueles reforços tinham 1,40 m por 1,40 m, faziam 45 graus. Vamos também fazer a mesma situação, só que agora vamos fazer nas duas extremidades. Vamos fazer com que funcione, por exemplo, quase como um tirante estes elementos que aqui estão. E, portanto, vamos libertar as rotações também em Y e em Z. Como podem ver, selecionamos aqui do lado esquerdo os elementos. Também podíamos selecionar graficamente esses mesmos elementos. Eu podia chegar aqui e fazer a seleção dos elementos de forma manual. Ok? Vamos aqui rodar a nossa estrutura. Ali estão esses mesmos elementos representados. E eu podia vir aqui e ir selecionando-os de forma manual. Ou então, como vocês veem, podem selecionar ali daquele lado. As duas formas são válidas para selecionar os elementos. E, portanto, o que eu quero fazer aqui é agora nas duas extremidades libertar as rotações em Y e em Z, ok? E, portanto, é essa situação que eu vou definir para estes 4 elementos que aqui estão definidos. Portanto, se eu agora viesse aqui e selecionasse um desses elementos e voltasse aqui à caixa de propriedades, já está ali a propriedade ativada, ok? Vamos continuar ainda a fazer modificações sobre o nosso painel, sobre a nossa estrutura. Neste caso, ao nível da área de carga. Basicamente, o que eu vou fazer agora é atribuir à área de carga o peso próprio dela e depois fazer a introdução também de uma carga adicional. E, além disso, vou indicar que quero que esta carga trabalhe numa direção, como aqui está indicado, em vez de trabalhar em duas direções, como está atualmente, se formos aqui visualizar, atualmente definida. Ok? Vamos então aqui à nossa área de carga. Vejam que estão ali as duas direções ativadas. E então vamos fazer algumas modificações na área de carga. Para já, relativamente ao método de transferências de cargas, eu vou utilizar uma transferência através de métodos de elementos finitos. Portanto, vou modular aqui a carga para realizar uma transferência de cargas como se fosse elementos finitos modulada por elementos finitos. E vou indicar que, em vez de distribuir em duas direções, só quero distribuir numa direção, na direção X. Portanto, vamos primeiro solicitar estas madres e só depois as vigas inclinadas serão chamadas a trabalhar. Mais modificações a realizar na parte das áreas de cargas. A possibilidade que nós temos de ativar a neve e o vento. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de definir que queremos ativada a carga da neve e ativada a carga do vento. Como é que se processa essa situação? Portanto, nós vamos aqui, já está aqui ativado, e reparem que a carga de neve está aqui definida com valores que vêm calculados aqui pelo programa e que são calculados em função daquilo que são os parâmetros gerais do Eurocódigo. Mas como eu quero calcular de acordo com o anexo nacional de Portugal, que está escolhido nas opções iniciais quando abri o programa, eu vou depois aplicar aqui aquilo que é
a ação da neve e a ação do vento de forma com o gerador climático do Advanced Design. E, portanto, as alterações que nós queríamos fazer sobre a área de carga, neste caso, estão aqui já representadas. Vamos então avançar para o próximo passo, que é começar a criar casos de carga. Portanto, neste momento nós ainda não temos definido o peso dos painéis, temos apenas uma área de carga, mas essa área de carga não tem ainda qualquer carga atribuída. E, portanto, nós vamos agora criar um caso de carga permanente, clicando com o botão direito do rato na área de carga. Portanto, aqui em cima vamos clicar com o botão direito do rato. E escolher cargas na seleção e introduzir 0,5 kN em Fz. Mas para fazermos isso, primeiro temos que vir aqui, ok, aos casos de carga e criar o caso de carga permanente. Ora, então vou-vos mostrar como é que isso se faz. Ora bem, vamos tirar daqui, guardar o modelo para não o perdermos, ok? E vamos então aqui à parte inicial, vamos aqui pedir para criar um novo caso de carga e é um novo caso de carga permanente. E, portanto, quando nós dermos aqui o OK, vai aparecer aqui na parte do nosso sistema as cargas permanentes aqui definidas. Ok? Portanto, o caso de carga permanente já está aqui definida e já inclui o peso próprio da estrutura. Ok? Além disso, eu quero que para esta área de carga, quero introduzir aqui valores. E, portanto, clicando aqui com o botão direito do rato e escolhendo cargas na seleção, o que está selecionado é a área de carga, portanto, é aí que vai ser aplicada a carga, eu posso aqui definir cargas adicionais. Recordo que o eixo vertical, como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo, é o Z, e, portanto, nós vamos aqui colocar uma carga de, e vou aqui voltar atrás para ver, 0,25 kN. Portanto, menos 0,25 kN de carga vertical de peso dos painéis solares. Ok? Vamos dar então OK, e a partir deste momento, nós aqui nas cargas permanentes, já cá temos a carga superficial, e essa carga superficial já tem o valor de 0,25, como ali está representado. Se nós quisermos, podemos vir aqui à nossa área de trabalho, clicar com o botão direito do rato e pedir uma escala de cargas automáticas para ver já a carga superficial que foi aplicada. Okay? E também podia, se quisesse, agora, a nível de visualização, selecionar a carga também e ver ali o valor. Portanto, ou no sistema ou graficamente na área de trabalho, posso selecionar a carga e ver os seus valores ali. Também é possível, nas opções de visualização, ativar a representação numérica das cargas aqui na parte do grafismo das cargas. Okay? Ora bem, mas vamos continuar com o nosso modelo. Temos ainda bastante para visualizar. E vamos falar agora das cargas da neve. Portanto, vamos criar agora a carga da neve. Então, para esse efeito, vamos também aqui criar um novo caso, e esse novo caso vai ser um caso para a ação da neve. E, portanto, passa a existir aqui a ação da neve, e aqui do lado direito, nas propriedades, vai aparecer as características da neve. Reparem que estamos a falar do Eurocódigo, ok? Estamos a falar do anexo nacional para Portugal, e, portanto, nós só temos que escolher a zona da carga da neve. Eu vou escolher uma qualquer, aqui Z2, por exemplo, e deixar ficar essa mesma informação. A nível de altitude, eu vou aqui colocar, sei lá, vamos aqui colocar 1000 metros de altitude, ok? E, portanto, se nós agora quiséssemos, ok, podíamos então ficar com a ação da neve já definida no nosso modelo. Se repararem, deixem-me só desligar aqui o telemóvel, tínhamos a possibilidade de gerar automaticamente aqui as ações da neve sobre o nosso modelo. E, portanto, neste momento eu tenho aqui então a ação da neve representada sobre o meu modelo. Reparem que as cargas aumentaram. Eu vou aqui mudar a escala de cargas para ficar mais de acordo com o espaço disponível, mas tenho aqui então já estas ações de neve aqui atribuídas. Okay? O mesmo se podia fazer com o vento. Já agora, estas ações de neve, nós vamos aqui selecioná-las, okay?
estão aqui definidas e, portanto, nós podemos ir vendo onde é que elas estão aplicadas, ok? E, portanto, tínhamos ali a visualização destas ações da neve. Vamos então agora introduzir a ação do vento. Novo caso, vento. Vamos aqui clicar em OK. Vamos aqui ao vento. Temos aqui os parâmetros do nosso anexo nacional, 27 e 30 metros por segundo de velocidade para o vento. Vamos escolher aqui a opção de 27 metros por segundo. Vamos indicar que, por exemplo, aqui, vamos aqui seguir o enunciado, que é para bater certo o modelo com aquilo que está no enunciado. Portanto, tínhamos aqui a neve, já falámos desse tema. Vamos agora para o vento. E, portanto, aquilo que foi escolhido foi efetivamente a zona A, 27 metros quadrados, 27 metros por segundo. E a nível de obstrução vamos considerar zero. Portanto, uma zona totalmente livre, não tem qualquer edifício à volta, não tem qualquer obstrução à volta. Portanto, vamos ali ativar obstrução zero e a categoria de terreno 2. Portanto, esses são parâmetros que fazem parte do anexo nacional do Eurocódigo e, portanto, nós aqui só os temos que introduzir. Portanto, aqui na obstrução vamos aqui colocar o valor de 0, ok? Deixem-me mudar aqui para 0 e na categoria do terreno vamos aqui mudar para categoria de terreno 2, de acordo com o nosso enunciado. E, portanto, também era agora possível, se quiséssemos, clicar aqui e pedir a geração automática da ação do vento. E, portanto, ele vai gerar de forma automática, utilizando o gerador climático, toda esta informação que vocês conseguem ver aqui atualmente no ecrã. Okay? Portanto, as ações do vento são criadas de forma automática sobre a nossa estrutura, sobre a nossa estrutura de suporte de painéis solares. Isso é, imaginem calcular e definir estas cargas manualmente, trabalho que não era, portanto, esta é uma mais-valia extremamente importante para quem quer calcular este tipo de estruturas. Ora bem, vamos continuar aqui fazendo o nosso projeto. Aqui já a explicação da geração automática que nós já fizemos, portanto vamos avançar também nesta situação. E já agora vamos também na neve aqui tomar uma situação que é considerar só aquela opção da neve. Esta parte da neve é só aqui nas extremidades, não vamos considerar essa situação. Vamos retirar essa situação daqui, ok? E ficar só com esta opção de carga de neve, que é a carga superficial em toda a zona da neve do painel. Ora bem, vamos agora, que temos as cargas definidas, totalmente definidas, realizar as combinações de ações. Por isso é que eu fui ali à neve tirar aqueles 2 casos de carga para não entrarem nas combinações de ações. E, portanto, eu posso regressar aqui ao meu friso, carregar em combinações, e aqui nas combinações eu tenho a possibilidade de fazer as combinações simplificadas. Neste caso eu vou querer fazer as combinações simplificadas, considerando, e vamos ver aqui no nosso enunciado, considerando também as cargas de neve e as cargas de vento como ações principais, ações predominantes, ok? E, portanto, vou ativar essa situação aqui de lado, ok? Então, nós temos a possibilidade de vir aqui e definir o que nós queremos para as sobrecargas, ok? Aqui não vou estar com muitas explicações, obviamente é escolher aquilo que nós pretendermos, e aqui sim ativar as cargas de neve e aqui ativar as cargas de vento na estrutura. As cargas de neve eu vou colocar, portanto, outros Estados membros da União Europeia, locais localizados a uma altitude superior a 1000 metros. Foi essa a informação que nós utilizámos quando aplicámos o gerador climático, e as cargas de vento na estrutura também de acordo com aquilo que veio do gerador climático. Tendo então as opções que eu quero para as minhas combinações, é só pedir para gerar as combinações. Okay?
E, portanto, neste caso, vamos ter então aqui geradas 65 combinações no nosso caso do modelo que estamos aqui a realizar. Vou clicar em OK e vamos avançar com o nosso projeto. Ora bem, para contraventar um pouco o nosso modelo e também para mostrar como é que eu a posteriori posso fazer modificações geométricas sobre o meu modelo estrutural criado com o assistente, vamos introduzir aqui alguns elementos novos, ok? Esses elementos novos vão ser uns varões colocados aqui, uns diâmetros colocados aqui, 4 varões, que vão ser criados como tirantes, ok? E, portanto, vão ser elementos lineares que nós vamos chamar tirantes. Então, como é que nós vamos fazer essa introdução? Ora bem, eu podia pura e simplesmente pegar aqui no elemento linear e começar a introduzir aqui esses tirantes. Para isso, rodava a estrutura e vinha aqui clicar. Só que a quantidade de informação que eu tenho no ecrã neste momento é muita e, portanto, a probabilidade de haver erros na introdução destes elementos é bastante elevada. Então, o que é que eu posso fazer? Posso usar aqui o filtro de visualização no sistema, no navegador de projeto que aqui temos. E, portanto, poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte: a visualização do plano de trabalho desaparecer, ok? Para não encher aqui muito o ecrã. E podíamos vir aqui aos pilares, clicar com o botão direito do rato e isolar a visualização dos pilares. Também podia, com o botão direito do rato, vir aqui ao ambiente de trabalho e pedir para não desenhar as cargas neste momento, ok? E, portanto, passa a ter aqui a visualização só dos pilares e é muito mais fácil agora introduzir o elemento linear que eu pretendo, ok? E, portanto, quando eu selecionar agora o elemento linear, tenho que mudar algumas das características desse elemento linear. Por exemplo, não vai ser botão, vai ser aço, portanto vou aqui escolher o tipo de aço que pretendo. Também não vai ser uma secção de 20 por 30, portanto vou aqui escrever D2 explicitamente e carregar em Enter para introduzir um varão de aço nesta zona. De referir que se vai ser um tirante, eu tenho que vir aqui a estas opções e escolher aqui esta opção de ligação. Ligação aqui representa tirante, é uma correção que tem que se fazer aqui nesta designação. Prumo significa escora, aqui seria tirante. Ok? Então vamos aqui escolher ligação para termos ali o tirante definido. Então agora é indicar que quero um elemento linear que vai daqui até aqui e outro elemento linear que vai daqui até aqui e ali a mesma situação. Muito mais simples de desenhar, isolando a vista que nós queremos para trabalhar no nosso modelo. Ok? Quando quiser, a qualquer altura, posso chegar aqui à estrutura e pedir para mostrar todos os elementos novamente. Ok? E, portanto, passo a visualizar novamente todos os elementos, incluindo já os varões que eu ali introduzi. Continuando com o nosso projeto, vamos agora calcular pela primeira vez a nossa estrutura. Ok? Portanto, vamos aqui recordar, o subsistema está feito. Já agora, esse subsistema, como eu o criei sem ser aqui no navegador de projeto, reparem que os elementos ficaram aqui soltos. Como é que eu podia resolver isto? Podia resolver isto desta forma muito simples. Chegava aqui e dizia que queria criar um subsistema chamado tirantes, ok? Para organizar aqui a informação. E agora podia pegar nestes 4 elementos que aqui estão e arrastá-los para dentro dos tirantes. E, portanto, assim fica a informação toda aqui organizada. Mas estava eu a referir que iríamos então realizar o nosso primeiro cálculo. Para isso eu vou aqui verificar se está tudo bem, não se encontraram erros, maravilha. E, portanto, tínhamos a possibilidade agora do navegador de projeto, e vamos passar aqui para a frente, de selecionar a fase de cálculo. Saímos da fase de modelação e vamos para a fase de cálculo e vamos indicar aquilo que queremos calcular. Ok? Então, passamos para a fase de cálculo e vamos calcular, criar a malha de elementos finitos e calcular os esforços nos meus elementos finitos. E, portanto, vou clicar em OK e o Advanced Design vai fazer a modelação da estrutura. Vai-me também apresentar aqui do lado esquerdo, no navegador do projeto, todas as combinações que estão a ser estudadas. Ok? E vai fazer o cálculo da estrutura. Essa informação, nós vamos aqui pedir, foi rápida, o cálculo foi
bastante rápido. E vamos então agora visualizar aqui alguma informação em termos de resultados. Também para essa situação nós deixamos aqui no PowerPoint indicação daquilo que podemos pedir em termos de resultados. E reparem, por exemplo, a visualização de deslocamentos. Como é que se faz essa visualização de deslocamentos para um determinado caso de carga ou para uma determinada combinação? Então, nós temos aqui a parte pós-processamento que me permite mostrar resultados daquilo que estiver selecionado nestes parâmetros aqui anteriores. Neste caso está selecionado os deslocamentos devido às cargas permanentes e o deslocamento máximo, como vocês veem, é bastante pequeno. Mas eu poderia vir aqui e pedir para uma determinada combinação essa mesma informação de deslocamentos. E reparem que agora já tenho ali 0,24 centímetros de deslocamento nas zonas representadas a vermelho. Também é possível pedir as envolventes e, portanto, clicando aqui neste envelope, consigo ter acesso às envolventes de deslocamentos na minha estrutura. E, portanto, 0,9 é o deslocamento maior que eu tenho na minha estrutura, como vocês podem visualizar nesta deformada que aqui está representada. De referir que esta deformada é feita ou é apresentada em função das opções que vocês definirem aqui de cores, de tamanho de legenda. Vocês podem aqui trabalhar com várias definições e com o número de regiões, neste caso tem 16, que vocês queiram aplicar a esse gráfico de deslocamentos. Também é possível obter os esforços e, portanto, se nós quiséssemos, era possível pedirmos aqui os esforços. Vamos aqui pedir, por exemplo, agora não para a envolvente, os esforços devido a cargas permanentes para o esforço axial nos meus elementos estruturais. E, portanto, aparece aqui um gráfico de esforços axiais, aqui representado. Okay? E nesse gráfico de esforços axiais nós podemos pedir para ver os valores nos diagramas. Reparem que eu selecionei ali valor nos diagramas e apareceram aqui os valores. E podemos jogar com a escala dos textos. Por exemplo, aqui estão um bocadinho grandes, agora também ficaram pequenos demais, ok? Mas podemos aqui jogar com o tamanho dos textos para representar aqui no ecrã os valores do meu diagrama e também com o tamanho, ok, do diagrama de momentos fletores, ok? De esforços axiais. E, portanto, visualizar aqui os esforços axiais que eu tenho no meu modelo estrutural. Também era possível, se quiséssemos, pedir, sei lá, estamos aqui no FX, podíamos pedir os momentos em Y na minha estrutura de suporte de painéis. E, portanto, ter aqui também a visualização dessa mesma informação no meu modelo do Advanced Design. Okay? E, portanto, caso de carga a caso de carga, ou combinação a combinação, é possível ir tendo esta informação aqui representada no Advanced Design. De referir que qualquer um destes desenhos pode ser guardado. Guarda-se uma vista e ela fica guardada aqui e poderá depois, mais tarde, ser utilizada para os relatórios finais, para as memórias descritivas, etc. Okay? Sempre que estamos a trabalhar, reparem que está ali a informação, estamos a falar da combinação 107, que é aquela combinação que ali está, 1,35 carga permanente, 1,5 de neve e 0,9 de vento para MY eixos locais. Okay? Vamos aqui ver outras informações. Portanto, estamos a ver aqui como é que se obtêm os deslocamentos. Vamos aqui ver como é que se definem os resultados. Este é outro tema interessante. Por exemplo, se nós quisermos, temos aqui na parte de definições de resultados a possibilidade de indicar qual o resultado que queremos escolher. Basicamente é equivalente àquele MY que eu ali escolhi, que aqui está representado. A escala de deslocamentos, a escala do diagrama, ok? E é possível também indicar quais as combinações que eu quero representar para os esforços, quais as combinações que eu quero representar para as deformadas quando estou a fazer a envolvente. Por exemplo, se eu quisesse ver só as combinações para estes estados que aqui estão, então haveria a possibilidade de nós darmos um OK e, portanto, quando agora pedíssemos o MY, a informação já seria só relacionada com aquele tipo de casos
de carga. Okay? Quer para os esforços, quer para os deslocamentos. Okay? Portanto, quer para o MY, quer para o FX, quer para qualquer outro diagrama que se solicitasse. Ora bem, vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint para seguir com o nosso guia. Aqui está a representação. Os projetos não são iguais, portanto, daqui não estarmos a ver a mesma informação de um lado e do outro. Okay? Portanto, haverá sempre discrepâncias entre aquilo que é a representação do gráfico que está aqui no PowerPoint e do gráfico que está aqui no nosso modelo. Por exemplo, ali estávamos a ver os esforços axiais, okay? Estávamos a ver os FZs, okay? E a diferença é evidente para aquele modelo que ali está. Também estávamos a ver ali a envolvente. Portanto, vamos aqui colocar coisas similares no ecrã. Okay? Portanto, há aqui algumas diferenças relativamente ao modelo que nós estamos a ver aqui representado. Ora bem, agora vamos começar a verificar os elementos de acordo com o Eurocódigo 3, portanto, os dimensionamentos do aço. Nós podíamos fazer o dimensionamento dos elementos todos, eu não vou fazer, entretanto vou carregar aqui na tecla Escape durante 2 ou 3 segundos para limpar a informação do ecrã, ok? E vamos colocar aqui numa perspectiva o nosso modelo estrutural. Até melhor assim, vê-se melhor assim. E portanto agora poderia começar a fazer aqui, a iniciar cálculo, o dimensionamento do aço, ok? Portanto ele iria fazer a comprovação de acordo com o Eurocódigo 3. De qualquer modo, em vez de fazermos logo para todos os elementos, vamos fazer um elemento cada vez para vermos bem as opções de dimensionamento que existem. Então vamos selecionar este pilar mais pequeno que aqui está. Vamos aqui clicar neste elemento, ok? E depois de selecionarmos este elemento, temos aqui as propriedades para o dimensionamento deste elemento, ok? E vamos aqui desativar as verificações de flecha, que neste caso não nos interessa para aquela situação. Vamos desativar a encurvadura lateral torsional porque não existe momento neste elemento, porque nós articulámos-lo ali no topo, ok? E vamos deixar ficar as restantes informações. Okay? Então vamos aqui às propriedades, vamos aqui puxar para baixo até encontrarmos as propriedades de dimensionamento do aço, vamos desativar a verificação de flechas, ok? E vamos aqui à parte da encurvadura lateral torsional também desativar essa comprovação do elemento. Isto porquê? Porque, como eu vos disse há pouco, nós aqui, se formos pedir o MY, ok? Não há zero, não há momentos MY aqui neste elemento, porque ele estava articulado, vocês lembram-se no início, articulámos a topo desse elemento. Esforço axial sim há, e portanto temos essa possibilidade de visualizar esse esforço axial. Agora, o FY é que não seria possível, ok? Vamos aqui só na parte de definições de resultados tirar daqui as opções de pré-visualização. Vou trabalhar com eixos globais para ser mais fácil a percepção daquilo que estou a selecionar para mim e para vocês. Ora bem, vou aqui fazer novamente a seleção deste elemento, ok? Vou pedir outra vez a envolvente e agora FZ, eixos gerais, já me vão aparecer então aqui os meus esforços axiais, ok? Se pedir o MY, ok? Continua a dar 0. Portanto, temos esforço axial, pode ser de compressão e tração, como vocês veem aqui, temos ali 11,99 de compressão, mas também temos 2,07 de tração em alguma combinação aqui para este elemento. E, portanto, como já definimos as opções de dimensionamento do aço, eu vou pedir agora para iniciar o dimensionamento do aço. E, portanto, vamos calcular apenas a seleção atual, sim, é só para calcular este elemento.
Depois há aqui informações acerca do material, ok? Que não é muito habitual estas espessuras na maioria dos materiais que existem comercialmente. E existem aqui duas advertências para indicar que este modelo contém elementos lineares informados a frio. Para estes elementos, o Eurocódigo 1. O Eurocódigo 3 não fornece fórmulas para a verificação do transverso no eixo Y local. Portanto, essa comprovação, como o Eurocódigo não faz referência a isso, não vai ser realizada aqui pelo Advanced Design. E as seguintes combinações de carga não foram levadas em consideração para o cálculo, ou seja, as combinações entre a combinação 133 e 165 não foram tidas em consideração porque são para estados que implicam cargas que nós não estamos a considerar nas opções de cálculo atualmente. Okay? Não tem, digamos que, flexão e, portanto, não foram tidas essas em consideração. Ora bem, vamos voltar aqui ao nosso enunciado. Portanto, envolvente, coaxial, sem compressão, já falámos, flecha para o pilar e sem curvadura lateral, pois não temos momentos. Estas combinações não foram consideradas porque desativámos a verificação de flecha e, portanto, lá está, não estavam ativadas as verificações à flecha e, portanto, para estados limites de utilização não foram tidas essas combinações em consideração. E o Eurocódigo não tem formulação para perfis informados para o transverso em Y local, como eu referi, e, portanto, essa situação não vai ser aqui comprovada pelo Advanced Design, que tinha a possibilidade de fazer essa comprovação por outras normas, mas como o Eurocódigo não tem, não vai ser aqui feita essa verificação. Depois temos a possibilidade de ter gráficos de aproveitamento, visualização, e termos informação também numérica sobre as comprovações que foram realizadas. Então vamos ver onde é que isso se faria para este elemento que aqui está. Nós temos aqui os resultados do dimensionamento do aço. Há bocado eram os resultados dos elementos finitos, portanto cálculo de esforço. Agora os resultados de dimensionamento. E podemos aqui vir e pedir o aproveitamento máximo deste elemento. E verificamos que ele está a trabalhar a 12% da sua capacidade resistente. Ok? Portanto, o máximo aproveitamento é de 12%. E era possível também pedir aqui esta folha de formas que tem aqui representadas as comprovações que nós estamos a realizar. Neste caso, para flechas não ativámos nada, deixámos só para resistência e, portanto, temos aqui as comprovações todas do Eurocódigo, enumeradas a 6.1.3, 6.1.5 e por aí fora. Para o caso mais desfavorável, para a combinação mais desfavorável, para a classe de secção, neste caso 4, e depois aqui as verificações que foram realizadas. Verificações à compressão simples, ao transverso, ok? E vamos chegar à conclusão de que os 12% estão a ser na flexão e compressão axial, ok? Portanto, temos aqui essa informação relativamente àquela que é a condicionante da verificação daquele pilar que ali temos. Okay? Vamos continuar então com o nosso webinário, avançar agora para o outro pilar seguinte e comparar com este pilar. E, portanto, a diferença vai ser substancial, porque, entretanto, vou tirar daqui esta informação, porque se nós olharmos para este pilar, que aqui está, ele tem esforço axial, e vemos ali esse mesmo esforço axial, mas tem também diagramas de momentos. Portanto, tem também momentos aplicados. E, portanto, há uma situação mais exigente a que este pilar tem que responder. E, portanto, nós vamos agora pedir aqui para fazer também o cálculo do dimensionamento de aço só para este elemento. Ok? E, portanto, cá estão os avisos do material, cá está o aviso do transverso e nada mais, apenas esses avisos aqui representados. Tínhamos então a possibilidade de voltar a pedir aqui o aproveitamento deste pilar e, portanto, este pilar aqui já tem aproveitamentos da ordem dos 67%, como vocês podem ver no troço inferior, e de 46% ali na parte superior. Também era possível chegar aqui e ver onde é que estavam essas situações mais desfavoráveis. Portanto, vemos aqui, vemos ali 67% de aproveitamento é a situação mais desfavorável
e vamos chegar à conclusão de que é, efetivamente, aqui na flexão e compressão axial, 6.2.5 do Eurocódigo para a combinação 123. Depois aqui as contas todas que foram realizadas para se chegar então a esses 67% de aproveitamento. De referir que aqui as flechas não verificam, portanto, para este nós não desativamos a comprovação das flechas, está ativada a comprovação da flecha e, portanto, aparece aqui a indicação de que a flecha máxima, pelo primeiro critério, não está a ser verificada por 24%. Okay? Continuando na análise do nosso modelo estrutural, vamos agora passar para aquilo que... se nós quiséssemos, podíamos modificar aqui algumas opções de cálculo. Okay? Vamos aqui voltar atrás e temos o nosso elemento selecionado e temos aqui as opções de dimensionamento. E, portanto, vocês lembram-se que há bocado desativámos a verificação da encurvadura lateral torcional. Neste caso, ela aqui está ativada e está com um valor automático. Mas se nós quisermos, podemos editar esses valores. Ok? Também aqui o cálculo exato da classe 4 está ativado para este caso. E, portanto, nós aqui também podíamos ativar essa opção de cálculo automático da classe 4. Quando desativado, o cálculo é realizado como se a secção estivesse em compressão pura e em flexão pura. Pior cenário. Quando ativada, as tensões efetivas na secção ditam a secção efetiva exata. Ou seja, há uma composição do axial com o momento fletor. Okay? Okay? Se a secção for tracionada, a secção bruta é igual à secção efetiva. Se houver momentos, já não será assim. Se houver compressão, já não será assim. Estes eram parâmetros que nós... aqui relativamente à encurvadura lateral torcional, portanto eu tenho ali definidos valores automáticos, mas podia fazer detecção automática, podia fazer definição gráfica daquilo que eu queria que fosse a comprovação no banzo superior e no banzo inferior da encurvadura lateral torcional. Ok? Portanto, também aqui a possibilidade de se personalizar esse mesmo cálculo. Vamos avançar. E vamos passar agora para... aqui é um exemplo do cálculo do outro projeto, onde as peças não verificavam, havia ali várias comprovações que não verificavam e, portanto, essa representação ali no desenho. Agora, uma das vigas, ok? E nessa viga vamos aqui estudar novamente os valores de encurvadura lateral torcional que podemos aplicar. A viga em questão é esta que aqui está. Okay? E, portanto, está selecionada a viga na sua totalidade. E se repararmos aqui no nosso assistente, nós temos ativadas as comprovações de encurvadura para o elemento e depois de encurvadura lateral torcional também ativada. Vamos às encurvaduras do elemento. Vamos aqui ao nosso elemento, dimensionamento de aço, vamos aqui à parte de encurvadura. Aqui temos o comprimento de encurvadura e temos aqui definido automático, mas mais uma vez, se clicarmos aqui, temos a possibilidade de entrar numa caixa de diálogo que me permite definir os comprimentos de encurvadura que eu quero para o eixo forte e para o eixo fraco. Ok? E se nós repararmos aqui no nosso modelo, nós estamos a impor para o eixo forte 1,5 m, que é mais ou menos a distância que temos aqui para a encurvadura destes elementos. E estamos a colocar para o eixo fraco o valor do comprimento lateral de encurvadura lateral torcional que vamos definir mais à frente. Ok? Então vamos definir essas opções aqui. Valor imposto, também podia ser uma relação de elemento, relação de tamanho da malha, relação de superelemento, mas neste caso é o valor que queremos e cerca de 1,5 m ali para aquele elemento. E depois aqui vamos dizer que é relativamente ao comprimento do banzo superior que nós vamos definir o comprimento lateral de encurvadura lateral torcional do banzo superior que nós vamos definir, ok? Mais à frente. E portanto vamos aqui dar o ok. Relativamente então à encurvadura lateral torcional, eu tenho aqui também a possibilidade de ter essa opção definida automaticamente ou definida graficamente.
Por exemplo, posso fazer uma detecção automática, ele detecta os apoios e aplica ali os apoios. No bus inferior, por exemplo, eu podia também fazer uma detecção automática ou podia vir aqui dar uma definição gráfica clicando nos elementos para ter então os comprimentos que eu pretendesse, ok, para a verificação desses comprimentos em curvadura. Reparem que ele agora foi utilizar os valores gráficos que eu introduzi. Vou voltar a colocar a detecção automática, mas portanto podia fazer de uma forma ou de outra. Vamos aqui dar o OK e ficar então com estas opções atribuídas a este elemento, tal e qual como temos aqui no enunciado. E vamos, mais uma vez, fazer o cálculo, o dimensionamento do aço. Okay? Apenas a seleção atual, sim. As mensagens já são as que nós estamos acostumados a ver, vamos tirá-las daqui. E, portanto, neste momento era possível pedir aqui também o aproveitamento máximo desta viga e ela está a trabalhar no máximo a 38% da sua capacidade resistente. Okay? Aqui temos os gráficos e ali estão 36%, 38% ali mais ou menos. Não é bem a meio, mas ali naquele elemento. Também era possível obter aqui toda a informação dos diagramas de momentos, era possível obter os diagramas dos esforços axiais, se assim quiséssemos, ok? Portanto, havia a possibilidade de vermos em FZ, envolvente, de vermos essas informações. E era possível também pedir a informação das comprovações que foram realizadas em formato numérico. Portanto, aqui estão as flechas, neste caso verificam, e aqui está a resistência e temos 38% de aproveitamento. Mais uma vez, a flexão e compressão axial é a mais condicionante, neste caso na combinação 108. Okay? Ora bem, continuando com o nosso projeto, não é obrigado até breve ainda, por enquanto, vamos agora falar da possibilidade que temos de copiar estruturas, opções, aliás, de dimensionamento de aço entre os vários elementos. E, portanto, eu poderia agora chegar aqui, vou carregar na tecla Escape, e tenho aqui uma opção na parte de ferramentas que me permite copiar as propriedades. Então eu posso clicar aqui em propriedades e dizer assim, esta viga, ele pede-me o objeto inicial primeiro, vamos fazer isso novamente. Vamos aqui a propriedades, ele pede-me primeiro o objeto de origem, onde vai ler as propriedades. Vai ler as propriedades aqui. E agora os objetos destinos, eu quero que copie as propriedades para aqui e para aqui. Ou seja, ficam todos com a mesma comprovação de dimensionamento. E depois continuo a fazer isso para outros elementos. Por exemplo, este que era o nosso pilar, copiar daqui para aqui e para ali as propriedades de cálculo. Finalmente, tínhamos este aqui e queremos copiar essas propriedades para aqui, para ali e para ali. Okay? Portanto, a possibilidade de definir essas propriedades para vários elementos em simultâneo. Também referir que tínhamos a possibilidade, quando fazermos o cálculo logo de estrutura toda. Ok? E, portanto, o dimensionamento do aço ser realizado para a estrutura toda, em vez de ser para um elemento selecionado. Neste momento não tenho nenhum elemento selecionado, portanto, o cálculo passa a ser feito para toda a estrutura. Existem aqui alguns cálculos automáticos de encurvamentos de encurvadura que eu devia ter definido manualmente. Ok? Não o fiz e, portanto, temos ali essa informação de que devia definir esses valores. Não vou agora estar a dedicar muita atenção a isso. Mostrar-vos só que se eu quisesse agora, por exemplo, ver, e vamos tirar daqui envolvente, os esforços axiais devido ao peso, à carga permanente, tínhamos aqui o andamento desses diagramas de esforços axiais. Okay? Se eu quisesse a visualização dos momentos em Y devido às cargas permanentes, aqui temos também esse andamento. Se eu quisesse as envolventes dos esforços axiais, viria aqui pedir e aqui temos as envolventes dos esforços axiais. Okay? Compressão e tração em vários elementos. Se eu quisesse saber o aproveitamento de todos os elementos, cá está 94% de aproveitamento nas zonas a vermelho. E, portanto, tínhamos aqui uma estrutura que passava e estava com aproveitamento
ótimo para este nosso modelo. Okay? Se quisesse, podia clicar ali na folha de formas, e evidente que a folha de formas agora iria demorar muito mais tempo a ser criada, porque não temos elementos selecionados. Portanto, eu vou aqui agora clicar na tecla, carregar na tecla Escape durante algum tempo, e se quisesse selecionar, por exemplo, este elemento, que era o que estava a dar os 94% de aproveitamento, aqui está 92% neste caso, e temos aqui que, mais uma vez, a compressão axial com a flexão é a combinação, é a comprovação mais desfavorável, e a combinação 108. Okay? Ora bem, estamos assim então em condições de termos o nosso projeto de painel solar definido. Vou colocar aqui o modelo inicial. Okay? Existem evidentemente muitas outras informações, nós não temos tempo para abordar aqui tudo. Eu poderia entrar agora na parte de listagens e tabelas e, portanto, ter muito mais informação sobre o comportamento da estrutura, sobre as ações introduzidas, etc. Mas o que se quer salientar aqui é que, de uma forma bastante simples, nós conseguimos, através de um assistente, gerar estas estruturas de suporte de painéis solares. Através do gerador climático conseguimos aplicar as cargas de vento, neve na estrutura. Não introduzimos aqui ações de temperatura, também podíamos ter introduzido ações de temperatura. E com isso podemos então fazer o nosso projeto, a nossa comprovação da estrutura de uma forma bastante rápida e bastante exata, bastante completa, como vocês viram, com informação detalhada. De referir que existem os modelos genéricos, mas vejam que eu fui criando painéis e agora já existem aqui painéis, modelos guardados, que são os que eu criei e que podem ser reutilizados noutros projetos, se eu assim quiser. De referir também aqui que nas listagens, se eu quisesse gerar aqui os relatórios de algum elemento, eu podia vir aqui e pedir para ter essa informação em termos de relatório para esse elemento. Portanto, podíamos vir aqui ao design, ver aqui o elemento que eu quisesse fazer a visualização dessa comprovação e, portanto, podíamos aqui atualizar e calcular os pilares todos e aparecer o cálculo desses elementos realizados em termos de comprovação dos perfis metálicos. Nós fizemos aqui diretamente, fizemos esse cálculo aqui diretamente e, portanto, obtivemos então essa informação aqui com as folhas de resumo dos cálculos efetuados. Mas deixo aqui só a informação de que, efetivamente, se nós quisermos, existe a possibilidade de gerar relatórios completos sobre qualquer elemento da nossa estrutura e com o nível de informação que nós quisermos. Por exemplo, aqui tem uma capa, tem uma tabela de conteúdos, ou seja, um índice, e depois tem o relatório padrão com os deslocamentos, com as ações, com os esforços nos elementos lineares, com as tensões mínimas, com as tensões máximas nos elementos lineares, etc. Portanto, podemos incluir as tabelas que vimos há pouco e, portanto, podíamos aqui criar relatórios personalizados. Em conclusão, mais uma vez, extremamente completo, extremamente produtivo, eficaz na geração deste tipo de estruturas e na comprovação deste tipo de estruturas. Uma mais-valia para quem tem projetos destes na mão, para quem tem projetos destes para realizar. Espero que tenha sido interessante, tenham visto como é que se faz todo este projeto de princípio a fim. E já sabem que tem a versão trial do Advanced Design também para descarga no site da Greitec. Poderão também vocês mesmos experimentar, e foi por isso que nós fizemos aqui passo a passo este exemplo, para que vocês também mais tarde, se quiserem, possam replicar este exercício, trabalhar este exercício aí do vosso lado. Agradecer a todos o vosso interesse e a vossa presença. Da minha parte, mais uma vez um obrigado e até breve.